E a palavra de ordem de uma Assembleia Constituinte, que é o outro bloco do tema aqui, ela tem, na minha opinião, um papel abrangente e programático. É por isso que ela é importante. Você não vai mais enfrentar essa crise aos pedaços, falando um tópico aqui, do tópico ali, etc. Não. Isso é uma crise geral e exige uma palavra de ordem geral. Talvez esse seja o primeiro de uma série de debates que o DAP vai fazer este ano, como consequência e produto das reflexões que nós temos feito acerca do que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. E não podíamos estar fora desse debate, não vamos estar fora desse debate, e vamos iniciar hoje esse debate para a reflexão. Generais, revogações, tutela militar, golpes militares, constituinte. Tudo isso leva a uma necessidade histórica do povo brasileiro estabelecer um novo pacto social que acabe de uma vez com isso que a gente chama de tutela militar. Em 1984, na Praça da Sé, nos estertores da ditadura militar, o PT se apresentou com uma faixa que está aqui numa cartilha que o DAP fez. Para ser soberana, a Constituinte deve decidir direito de greve, ruptura com a FMI, reforma agrária, salário digno, direta já, Partido dos Trabalhadores. Isso era a posição oficial do PT, em 1984, que foi a posição que levou o PT, inclusive, a não entrar na manobra do colégio eleitoral, que o PT boicotou. É evidente que a Constituição de 88 trouxe pequenas conquistas, que foram frutos da mobilização popular, né? Não da vontade do Congresso. Mas as questões de fundo não foram atacadas. Como diz o discurso do Lula, em 22 de setembro de 1988, sobre a questão agrária, esta Assembleia Constituinte é mais retrógrada do que era o Estatuto da Terra, do ditador Castelo Branco. Por exemplo, um dos argumentos do discurso do Lula para o PT não votar a Constituição era que os militares continuavam intocáveis, como se fossem cidadãos de primeira classe. Isso nos parece atual, é coisa do passado. Exigir o fim da impunidade dos agentes torturadores, que tampouco é coisa do passado, como foi assoprado nesse ano que comemora os 60 anos do golpe, dos torturadores e assassinos da ditadura militar, da retomada da Comissão dos Mortos e Desaparecidos, vai na mesma mão de exigir a revogação das contra-reformas avançadas depois do golpe do impeachment, trabalhista, previdência, também para acabar com a impunidade de um legislativo golpista que caçou a Dilma e legisla cada vez mais contra o interesse do povo. O DAP, no 6º e 7º Congresso do PT, teve um protagonismo para inscrever na resolução política a proposta de uma Assembleia Constituinte soberana, como a via para estabelecer a democracia. No 6º Congresso, depois do golpe, do impeachment, e no 7º, quando se vislumbrava a campanha do Lula. Antes disso, do 6º e 7º, nós participamos, aí com o PT, com a CUT, MST, de um plebiscito nacional sobre a Constituinte. 8 milhões de pessoas votaram, plebiscito popular, não tinha nenhum aparato. Votaram 98% pela Constituinte. Para finalizar, foi com essa compreensão que, em 2022, em meio à campanha de Lula para presidente, o DAP realizou, em São Paulo, na Casa de Portugal, um encontro que reuniu 1.000 militantes de todo o país, que ligava a campanha de Lula com a questão da Constituinte. A batalha pela eleição de Lula, para nós, naquele momento, já ligava as condições para ele governar, dar a palavra ao povo e não a essas instituições que não representam o povo. Na expressão que foi utilizada pelo presidente Lula na época, deputado constituinte, foi de o que adianta a gente ter milhares de artigos afirmando direitos, ainda assim de maneira duvidosa, se em última instância quem vai realizar esses direitos, quem são os atores que vão fazer esses direitos, estão no Congresso Nacional. Ou seja, eu preciso regular quase todos os direitos. Há uma insuficiência aí. Eu preciso de emendas, eu preciso aprovar leis
E como é que eu vou aprovar com uma estrutura política que tem um traço efetivamente oligárquico, de maneira geral? Como é que eu sei que ele tem um traço oligárquico? Basicamente, pelo próprio traço que foi trazido para dentro da Constituição de 88, que tem a ver com a participação popular. Ou seja, a gente não consegue, né, combater um projeto de emenda constitucional colhendo assinatura na rua, por exemplo. A gente não consegue convocar uma Assembleia Constituinte, mesmo que nós saiamos daqui agora e coletemos mais de 100 milhões de assinaturas, chamando uma Constituinte, ou mesmo tentando revidar uma PEC, um projeto de emenda constitucional, essas assinaturas, do ponto de vista formal, não valem nada, porque na Constituição não há nenhuma previsão que possibilite debate público mais amplo com relação às instituições. Então, vejam, nós temos dois problemas fundamentais. Um problema de estrutura de poder, eu não posso esquecer aqui que dentro da estrutura de poder, da participação política, da insuficiência, né, da perenidade da participação política que nós temos na Constituição de 88, nós temos do outro lado a questão burocrática, que envolve necessariamente a questão dos militares, a questão dessa dubiedade interna da Constituição, de não ter uma definição muito clara, direta, precisa e de bloqueio com relação aos militares, o que envolveria, logicamente, medidas para a reforma do estamento militar. Porque se essa é a tradição, né, latino-americana e também brasileira de intervenção militar na política, nada melhor para garantir uma democracia do que falar não existe poder moderador no espectro dos militares. A ideia de que os militares possam interferir na política deve ser tratada literalmente como uma ideia de criminalidade, ou seja, né, como é em outros países, ou seja, militar não fala na política, porque militar tem arma do lado, porque militar tem a violência do Estado. E quando tem violência, não tem processo democrático do ponto de vista formal constitucional. O segundo momento, por óbvio, é imaginar o que nós queremos. E, no fundo, eu já estou meio que induzindo algumas coisas, como, por exemplo, talvez a prioridade nossa, mais do que a revogação, né, imediata das medidas tomadas nos governos anteriores, mais do que uma revogação de todas as medidas de caráter neoliberal que foram tomadas nos últimos anos, mais do que a questão dos direitos, acho que existe uma prioridade nossa, que é a questão das instituições. E termino aqui a minha fala. Por que eu estou falando das instituições? Porque nós, do campo democrático, do campo da esquerda, nós temos um hábito muito forte, é verdade, de discutir direitos, porque são as demandas dos sindicatos, são as demandas que estão na rua todos os dias, é a demanda da população brasileira. Nós precisamos falar com a população brasileira. Mas eu preciso lembrar uma coisa, a Constituinte de 1987 e 88 teve como prelúdio diretas já, que não era uma questão diretamente, vamos dizer assim, comida no prato. Era uma questão de mudar a organização política do Estado. A organização política do Estado. Eu acho que vale muito a gente ter uma atenção muito especial em qualquer discussão que se faça daqui para frente com relação a isso. Chamo atenção a um aspecto ainda com relação à organização política do Estado. Vocês devem ter percebido que nos últimos meses, nos últimos 1 ano e meio, 2, tem aparecido na mídia medidas que estão sendo tomadas pelo Legislativo de reforma do Poder Judiciário. Não sei se vocês perceberam. Várias medidas para a reforma do Poder Judiciário. Se você tiver a curiosidade de ler essas medidas, o que eles estão propondo é reforma do Estado, da política. Veja, os parlamentares não estão solicitando simplesmente direitos de imunidade para eles. Eles querem que o outro poder seja, de alguma forma, limitado e que não intervenha no poder legislativo. O que significaria, em última instância, uma espécie de legislativo absoluto ou de caráter quase monárquico. Nós temos uma profunda crise ambiental que ameaça o futuro da humanidade, que é consequência desse modo de produção capitalista, de esgotamento, destruição dos recursos naturais, das grandes empresas, especialmente das grandes potências. E na medida em que aquele período de crescimento, com algum nível de distribuição de renda, e alto nível de acumulação dos grandes capitalistas não era mais possível por conta da crise no final dos anos 2000, veio o golpe, veio a prisão do Lula e veio o governo do Bolsonaro, no sentido de implementar um programa ultra neoliberal para diminuir o valor da força de trabalho, aumentar as margens de lucro, privatizações, reforma da Previdência, reforma trabalhista. E nós ainda estamos sob essa ofensiva. Isso se manifesta especialmente no debate sobre a política fiscal que nós vivemos no país. Na semana a gente viu como os mercados, como a grande burguesia chiou por conta da mudança da meta do ano de 2025. E o governo Lula, na economia, tem buscado fazer um pacto com o mercado, com a grande burguesia. Nós vamos manter os pilares da política macroeconômica e queremos ter uma margem de reconstruir políticas públicas que nós organizamos no outro governo. Então, nós estamos nessa situação. Para eu já ir encerrando, acabei trazendo outros elementos, mas não quero fugir do debate. Acho que nós temos 4 desafios. O primeiro é que nós precisamos que o governo seja mais pedagógico. O governo está numa situação, né, política muito difícil, econômica muito difícil, social é muito difícil, mas ele não consegue expressar na sua política a profunda crise institucional que nós vivemos. E na medida que ele não expressa a crise institucional, o ônus de não resolver os problemas do povo será dele. É o que a Misa falou. O governo tem uma crise com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados. Mas o que a gente vê são fotos, são reuniões, são diálogos,
ele apresenta para a sociedade uma relação cordial com o Congresso Nacional, na medida em que tem uma crise profunda. Ele não diz para a sociedade, nós não estamos implementando nosso programa porque o Congresso não deixa. Então nós precisamos ter um governo que seja expressão e porta-voz da profunda crise que nós vivemos, inclusive para preservar aqueles que estão lá. Acho que o segundo elemento, nós precisamos trazer uma disputa de projeto de sociedade. Dizer que essa democracia não apresenta e não contempla o nosso projeto de sociedade. Nós vivemos uma crise democrática. Na verdade, é até difícil dizer que nós vivemos uma democracia aos olhos da Constituição de 88. Eu acho que, inclusive, o debate da Constituinte, nesse momento, ele tem que ser feito do ponto de vista da crítica. Nós vivemos uma profunda crise política, uma crise dos poderes. O presidente não tem mais autonomia para governar. Nós precisamos criar na sociedade essa leitura. O que nós fizemos corretamente depois da crise de 2013 ao debater o plebiscito da Constituinte. O capitalismo nunca foi compatível com a democracia. A democracia liberal, ela tem um limite, que é o limite da liberdade da palavra, da liberdade crítica, mas com uma limitação objetiva para a organização e as pretensões socialistas e de justiça social radical, né, que a classe trabalhadora sempre terá. Porque essa é a perspectiva dela. Essa é a razão dela estar no mundo. Então, esse caráter emancipatório ele sempre vai ser contestado. Só que, nesse período, a gente está tendo uma regressão disso. Uma contestação e uma política de naturalização desse processo. Combinada com o maior avanço tecnológico que a digitalização permite, com tudo que foi dito aqui, né, os efeitos de desorganização da classe trabalhadora, né, da classe operária. E essas questões, elas são as questões de fundo aqui, porque elas são globais. E mesmo os estados na periferia do capitalismo, que têm um atraso histórico, estrutural, em pautas como, por exemplo, a reforma agrária, né, estão tendo que enfrentar essa fase de refascistização do capital com uma necessidade de se reorganizar. Os militares tiveram um papel estratégico no golpe de Estado de 2016, que pode ser simbolizado no tweet do general Vilas Boas, quando ele peitou o governo Dilma para dizer: justiça de transição aqui não. Não vai ter memória, nem verdade, nem coisa nenhuma. Nós fomos, somos e continuaremos sendo poder moderador. E não admitimos esse enquadramento de uma ex-guerrilheira agora na presidência. Isso foi dito pelo general com uma qualificativa. Ele disse o seguinte: não falo, apesar de usar o Twitter, em nome pessoal. Eu falo pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Gravíssimo. Eles estavam no centro de gravidade da traição do Temer. Mas a gente não deve se iludir com o papel dos militares. Militares são um estamento. E um instrumento de domínio da classe dominante. Nós tivemos, dentro do golpe de 2016, uma radicalização política com o sequestro e a prisão do Lula e a fórmula com o Supremo com tudo. Naquele momento, o Supremo estava totalmente dentro do golpe. E veja, o Supremo, no que se refere aos ataques à classe trabalhadora, ele nunca saiu do golpe. Ele continua no golpe. É preciso deixar isso muito claro. Mas naquele momento, o Supremo não tinha lido as lições da história que ensinam que logo depois de um golpe, a classe dominante também se divide e ela tem um movimento autofágico entre elas. O Supremo passou a ser ameaçado. Esse processo foi que, de certa maneira, levou o Supremo a recuar e admitir, discutir aquela aberração que foi o processo da Lava Jato. É porque ele também estava ameaçado. O Supremo sai do golpe de 2016 com uma assessoria militar chamada por um ministro que todos nós conhecemos bem e que eu vou me poupar de dizer o nome aqui. Tá certo? Nós sabemos. Então, aquela instituição já estava emparedada e esses militares exigindo que ela se acoelhasse àquele processo. A República Federativa do Brasil, que começou num golpe e que 350 anos antes da República, tanto o Império quanto a monarquia se especializou em matar povo originário, né, e torturar preto. No país que passou a ser o maior país negro, fora da África. E só foi reconhecer que ele era racista agora, no século XXI. Então, não é brincadeira o que é essa classe dominante. E a mentalidade policialesca de capitão do mato dessas Forças Armadas. Não é brincadeira.
E eles estavam, sim, criaram no golpe de 64 as polícias militares como força auxiliar. Ok, acontece que as polícias militares, nesse momento, são legatárias da mentalidade de que o povo pobre, claro, é inimigo do Estado. São formadas com um profundo desprezo pela democracia e com ojeriza aos direitos sociais. E tem, no seu comando, uma formação ideológica partidária anti-povo, que nesse momento é anabolizada com todo esse movimento que a gente vê no mundo digital, né, de disseminação do ódio dentro do terreno das fake news, etc., mas que vai capturando segmentos importantes da sociedade. E a palavra de ordem de uma Assembleia Constituinte, que é o outro bloco do tema aqui, ela tem, na minha opinião, um papel abrangente e programático. É por isso que ela é importante. Você não vai mais enfrentar essa crise aos pedaços, falando de um tópico aqui, do tópico ali, etc. Não. Isso é uma crise geral e exige uma palavra de ordem geral. Portanto, é um movimento regressivo de longo curso que, nesse momento, exige da classe trabalhadora e dos seus representantes e aliados uma resposta abrangente. Essa resposta, evidentemente, é através de um movimento, de uma Assembleia Constituinte soberana e livre que possa contestar isso e levar esse debate cotidiano do nosso povo. É isso. Na história do Brasil, que o Brasil é uma república de golpes de Estado e uma república de golpes militares tentados ou executados pelos militares do Estado brasileiro. E nós vivemos numa democracia trêmula. Balança, mas não cai. Às vezes balança e cai. E cada vez mais, o silêncio do nosso governo, o silêncio do Estado brasileiro, vai jogar este assunto que nós estamos debatendo hoje nas mãos dos setores conscientes da sociedade. Exatamente aqueles setores que combateram a ditadura militar de 64 e lutaram pela implantação da democracia no nosso Brasil.